E aí, galera, legal, bom tê-lo aqui de novo. Estamos aqui no canal Moto Premium, na 20ª edição do podcast Moto Premium, patrocinado com muito orgulho pela tia Honda, que nos segura há muito tempo, 20 vezes nós já estivemos aqui. Dessa vez, a gente vai fechar um pouco esse ano de 2025, entrevistando o supervisor de Relações Públicas de Atendimento à Imprensa da Honda Motors do Brasil, o Luiz Gustavo Guereschi. É isso aí. Acertei o nome? Acertou, Edu. É isso aí. Muito bom. Para a gente é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, da informação e falar de um assunto que é legal para todo mundo, né? Falar de moto, de tecnologia voltado para as motos, isso é muito bacana. Se a gente for começar a falar aqui, além desses 20, né? Eu já participei em vários aqui. Quase todo, um ou outro. Com você, e é muito legal. Se a gente for começar a falar de horas aqui, a gente vai ter muito mais do que 20 episódios que a gente já fez pra gente poder falar sobre motos e mundo da moto, né? Um tema que nos é caro, que a gente já falou muitas vezes, foi segurança. Acho que a gente abordou tantas vezes, é um tema importante. Eu acho que é super importante super importante, voltar a falar disso. Mas hoje a gente vamos abordar um pouco mais tecnologia da marca Honda especificamente. Boa. Você estava contando que esse foi o ano da revolução do seu line-up, da sua linha de produtos, nas grandes cilindradas. O que aportou de novas tecnologias, Luiz Gustavo? Poxa, excelente, Edu, esse tema. Por quê? Como a gente estava falando, né, a renovação de todo o line-up é pautado em várias situações. Uma por atendimento das legislações, né, de ambientais e de ruído e tudo mais, e muito mais voltado para o cliente. E sempre quando tem essas alterações, o foco é no cliente, para principalmente, a Honda sempre teve no seu DNA mais para a máquina e menos para o homem. E aí a gente vem com algumas tecnologias que facilitam cada vez mais a utilização da moto, principalmente no dia a dia. E quando a gente fala de alta cilindrada, se a gente acompanhar a evolução, né, ano a ano dos modelos, a gente vê que cada vez mais as motos estão ficando mais fáceis de pilotar, mais leves, mais amigáveis, mais gostosas de usar no dia a dia. Mais user-friendly, como dizem os americanos. Isso mesmo, é isso aí. E com isso, o que a gente traz? A gente trouxe uma tecnologia inédita para o Brasil, que é a tecnologia do sistema e-clutch. Principalmente essa tecnologia, ela vem para um modelo que, teoricamente, para um uso na cidade, é um pouco mais... Quais modelos que estão com e-clutch aqui no Brasil? Hoje, no Brasil, nós temos a CB650R e-clutch. Por quê, né? Porque é um modelo de 4 cilindros e geralmente... É uma delícia essa motinha. É sensacional, porém, para você ter aquele uso no dia a dia, lógico que algumas grandes capitais têm alguma certa... não digo nem resistência, restrição, um certo receio do cliente de usar essa moto no dia a dia. Porém, em alguns outros pontos do país, é uma moto de usar comum. Porém, por exemplo, toda moto 4 cilindros, ela precisa de uma carga maior nas molas da embreagem, para poder garantir a transmissão. O acoplamento. Isso, o acoplamento e a transmissão do todo o torque e potência do motor para a transmissão. E com isso, a embreagem ela vai ficando um pouco mais pesada. E para você usar no dia a dia, embreagem, solta, troca de marcha, no trânsito, se torna super cansativo, principalmente com um determinado momento que, como você falou de segurança, a segurança não é só freio e suspensão, a segurança é proporcionar uma condição prazerosa para o outro para ele não se estressar no trânsito. Porque daí ele internamente começa a se desconcentrar, tirar o foco, começa a ficar cansado, dolorido e tal. Isso mesmo. E aí com isso a Honda veio com a tecnologia clutch, que é uma tecnologia que o acionamento da embreagem é eletrônico. No que ele difere, por exemplo, do Quick Shifter? Quick Shifter lá, o Quick Shifter, o que acontece? O Quick Shifter é um dispositivo eletrônico que é acoplado na alavanca, né, do pedal de câmbio, aonde quando o motor está em alta rotação, para mim manter um bom desempenho, principalmente no uso em pista, ele permite, né, trocar as marchas sem usar a embreagem. Porque então você vem só dá um toque aqui embaixo e troca de marcha. Por que isso? No momento que você acopla, né, o manete de embreagem, que desacopla a transmissão do motor, você tem uma redução de rotação e, consequentemente, da geração de potência e torque. Quando você está constantemente engrenado a embreagem, você faz as trocas de marcha sem essa perda de movimento. E o e-clutch é isso eletronicamente? Também, porém o que acontece?
O Quick Shifter não permite que você coloque a moto em movimento sem usar a embreagem. Você tem que usar a embreagem. Na partida você tem que usar, vai sair com a moto, você vai dá aquela parar. queimadinha de embreagem. Exatamente, vai parar com a moto no semáforo, no cruzamento, nos momentos de parada e troca de marcha em baixa rotação, que o Quick Shifter não é tão preciso. O E-Clutch faz essa função. Então eu posso dar a partida na moto em neutro, sem usar o manete de embreagem, eu pressiono o pedal para baixo, engato a primeira e saio acelerando. Vou passar a segunda, vou lá, troco, aciono a alavanca de câmbio. Normal na alavanca de câmbio, alavanca. no seu pé esquerdo, normal. E o mais interessante é que assim, você consegue calibrar a pressão que você quer fazer no pedal. Ah, eu estou usando na cidade aquela troca constante. Olha, que eu deixo interessante. numa forma macia. Você pode deixar o pedal de câmbio mais leve ou mais pesado? Ou mais pesado. Estou usando numa pista, geralmente com bota, que você diminui um pouco a flexibilidade da movimentação do pé, o tornozelo. Você consegue deixar ele um pouco mais rígido para você fazer uma troca. Exatamente. Lá. Então, assim, ele é muito flexível nesse ponto. Então você pode usar tanto no dia a dia, no prazer na cidade, quanto um uso mais esportivo. E o mais legal, se você quiser que o sistema... Estou acostumado a usar a embreagem. O sistema está ativo, todo momento que eu aciono a moto ele está ativo. Ele oferece a possibilidade de você desabilitar no painel. Você desabilita o E-Clutch. E a sua manete de embreagem está lá. Está lá. Não é que nem o DCT que não tem. Não tem, ela tem. Ela está lá. Está lá, então eu consigo usar normal. Mesmo, né, essa é outra vantagem da versatilidade do sistema. Se eu tiver com um sistema E-Clutch ativo, e por qualquer descuido ou necessidade, ou por vontade própria, eu quis lá acionar a embreagem. O sistema já entra no modo mecânico de novo. E a partir do momento que eu soltei a embreagem, quando comecei a usar a moto, ele volta para o modo automático. Ele vai entender que você quer voltar ao automático. Ele volta sozinho, em condições de baixa velocidade, em até média que a gente fez os testes, 3 segundos. Em 3 segundos ele volta automático. Se eu tiver em alta velocidade... Você não anda 100 metros, sei lá. É isso aí, menos até. E depende da velocidade, né? E quando você está em altas velocidades, em até 1 segundo ele volta de novo para o sistema automático. Então assim, a flexibilidade de usar é formidável. Escuta, e me diga, ele é inteligente a ponto de, na hora que você tira a mão, ele reduz marcha? Não, as reduções, vamos de marcha... Você tem que fazer no pé. É manual. Então, aquele prazer da pilotagem... Mas é fácil, você faz normalmente. Faz normalmente. Sem acionar a embreagem, você só pressiona. Quer dizer que, para quem gosta, de, por exemplo, na pista, você está falando, fazer uma pilotagem mais agressiva, de chegar na curva, pá, pá, pá. Consegue fazer. Se eu quiser rodar na cidade a 20, 30 por hora, eu consigo fazer também. E ele tem até um dispositivo interessante. Por exemplo, nas... motos, qualquer moto mecânica, qualquer veículo que tem uma transmissão mecânica, o que acontece muitas vezes? Eu estou num cruzamento, eu estou naquela situação, eu estou vindo num plano, vou pegar uma subida. Estou numa quarta, quinta marcha, uma marcha mais longa. O que acontece? Com o tempo o motor não consegue render pela carga que está sendo exposta para ele, exigida dele. Com isso, começa a indicar no painel, começa a piscar para você reduzir a marcha. Na moto equipada com E-Clutch. Com E-Clutch. Ele te avisa, muda, puxa para terceira, puxa para segunda, puxa para primeira. Então, conforme a velocidade das rodas, a carga que está sendo imposta para o motor, ele vai te indicar. Mas para cima ele vai. Para cima ele vai. Você vai dando mão, ele vai subindo mais. Não, você pode chegar até pelo torque até na CB 650 agora na versão 2026, com essa nova setup que veio, né, a programação do módulo de injeção, ele está oferecendo um torque muito mais liso e linear desde as baixas rotações. Então é uma 4 cilindros que você consegue rodar com ela 30 por hora com baixa rotação. Na CB 650, além da adoção do E-Clutch, houve mudanças no setup de motor? Sim, sim. Porque até a gente... O que aconteceu? O torque veio mais para baixa rotação? O torque veio mais baixa rotação, ele teve uma leve redução por causa de atender também as normas de emissões de poluente, né? O Promote 5.2, né? A segunda geração do Promote. E aí ela consegue fazer com que a moto tenha um comportamento mais liso, uma subida de torque, né? De giro muito mais lisa. Curva de torque mais plana. Plana e progressiva. Então ficou muito legal de pilotar. E com isso, assim, como teve toda a adoção, e esse é um ponto importante que a gente estava falando de segurança, né? Como teve a adoção do sistema E-Clutch. Então você tem um peso adicional na moto.
Então, assim, exatamente, só que aí eletrônica não é pesado, né? sofreu alterações no chassi da moto para aliviar o peso das extremidades e concentrar no centro. Para não interferir. Exatamente. Para não interferir na maniabilidade. Legal. Então, bom. E o e-clutch, então, só quero fazer um parênteses. Clutch, em inglês, é embreagem. E é de eletrônica, embreagem eletrônica. Então, só um parênteses rápido. Né? Tem aquele cara lá do Rio Grande do Sul que fala assim, para você que não fala inglês. Não tem. Um cara engraçado. Exatamente. Na internet. Então é isso. Mas o e-clutch, então, ele, que ele tem a ver, qual é o parentesco dele com o DCT, o Dual Clutch Transmission? É uma transmissão de duas embreagens. Isso, vamos lá. Acho que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, ele é uma outra forma, né? Então a gente começa a pensar, como você falou na Honda, as tecnologias que vêm, né? E cada vez mais isso está sendo principalmente pensado para segurança. Né? De certa forma, além do prazer da pilotagem e tudo mais, mas focado em segurança. Tanto é que o engenheiro que desenvolveu o e-clutch é o mesmo que desenvolveu o DCT. Veja só. Ficou lá nas horas vagas. Deixa eu ver, pensar um negócio maluco aqui. Um japonês que só cuida de transmissão, né? Só dessa parte de eletrônica facilitado para os sistemas operacionais de transmissão e tudo mais. E aí o que ocorre, né? O sistema DCT, ele tem todo um processo que faz uma série de leituras e ali eu tenho duas embreagens. O DCT? O DCT, que é Dual Clutch Transmission, é duas embreagens, né, uma transmissão de duas embreagens, onde eu vou ter uma embreagem que vai cuidar das marchas ímpares, né, no caso de uma moto, a primeira, a terceira e a quinta, e a outra que vai cuidar das marchas pares, que é a segunda, a quarta e a sexta. Então o que acontece? E no DCT eu tenho também a situação da troca de marcha automática, conforme a condição de programação ou setup de módulo, né, principalmente de modo de pilotagem, né? Por exemplo, no modo de pilotagem Sport, no Standard, que é um uso urbano, no modo de chuva, né, ou no modo de piso de baixa aderência, ou no modo User, que eu posso configurar. Então, a programação da troca de marchas no giro, na carga correta e tudo mais, vai ser conforme esses parâmetros pré-determinados. Então, além de ter o acionamento da embreagem, eu vou ter a troca de marcha automática. Isso no DCT. No DCT. E ele permite também, a versatilidade do CT permite que você faça as trocas de marchas manuais, num simples toque num botão. É que nem esses carros que tem agora. Isso, o carro tem os pedal shifts, né? Assim, né? Isso, os handle shifts, né? Que seria o certo é chamar, que tem dois gatilhos. Um com indicador eu aciono para subir as marchas, né? Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta marcha, e com o polegar eu reduzo as marchas. Então é muito prático essa situação. Então muito fácil de usar. E coisa que no e-clutch eu só tenho o acionamento da embreagem eletrônica. Que é uma embreagem convencional, uma embreagem simples. Eu tenho a mesma embreagem. Está lá no mesmo lugar que a mecânica. E a mesma embreagem da versão que não tinha, né? A mesma quantidade de discos, separadores. Para quem não sabe, a embreagem de moto é multidisco. De carro é um discão só. É um chapéu chinês que cola lá naquela mola. É isso mesmo. De moto não tem nada a ver com isso. De moto é quer dizer, tem um pouco a ver com isso. São 6 ou 7 discos, né? Ou 7. Um ao lado do outro, que eles se afastam um pouquinho, depois eles se juntam. É isso que é. E até porque na moto... Isso assim, que ele falou da mola, que às vezes você cansa de ficar puxando a mola na mão. É isso aí. E assim, tem motos, né, principalmente motos de competição, a carga das molas é um pouco maior. Por que isso? Porque quando você começa a usar o motor, a embreagem, em alta rotação que aquece muito, a tendência dela é se dilatar. E se as molas são fracas... É tudo que aquece dilata, né? Dilata, exatamente. E aí, se as molas são fracas, os discos se afastam e patina. Eu posso ter um motor que está gerando um monte de potência, só que não chega na roda. Então, assim, é uma equação muito difícil de ajustar. Escuta, Luiz, queria te perguntar. Na linha da Honda, na linha de oferta ao consumidor, vão conviver DCT, e e-clutch e moto mecânica. Exatamente. Das motos grandes, e as motos mecânicas e moto grande a gente vai ter, né? As situações das transmissões convencionais, que eu tenho alavanca de embreagem, pedal de embreagem, câmbio normal, né? E todas elas com a tecnologia da embreagem assistida e deslizante, que é um outro item de segurança, né? Além de aliviar a carga do manete, né, em torno de 30%, você tem naquelas reduções bruscas que ocorre às vezes, que ocorre o travamento da roda traseira, a embreagem deslizante evita que a roda perca essa aderência. Então, eu já vi
Antigamente, hoje em dia quase que as motos todas têm isso aí, principalmente Sim, as motos esportivas, motos de sim. mas antigamente a gente ia fazer teste das motos e chegava nas curvas, cara, os pilotos bravos mesmo, que nem a moçada, eles vinham, jogavam as marcas para baixo, a roda traseira travava mesmo. E aí perdi o controle. Porque o cara vinha de quinta e jogava segunda, né? E hoje em dia isso não acontece. Não acontece mais. Por causa da embreagem deslizante. Eu acredito. Assistência é só para deixar mais leve. Geralmente não é eletrônica, é uma coisa de mecânica, é uma alavanca. Princípio do Arquimedes, Isso. só que tem uma alavanca aqui e outra que aumenta lá embaixo. E a assistência é um dentado que Isso. escorrega. É isso aí. Ele Um chanfro, né? Que ele alivia a pressão dos discos. O que acontece? Como funciona a casa da embreagem? A embreagem, a situação dela é transmitir a energia do eixo primário do motor para a transmissão. Quando você está numa redução, é o contrário, é a roda que vai empurrar o motor. E aí, nesse caso, esse chanfro que você falou que afasta os discos. Então é uma tecnologia muito legal e está funcionando em vários modelos. Muita moto tem isso, né? Se a gente pegar hoje na linha da Honda, a partir de 300 cilindradas, todas elas têm essa tecnologia. Veio com tudo, né? E aí a gente está voltando, né? A gente tem a transmissão, embreagem mecânica e transmissão mecânica convencional. As motos, né? A versão ACB 650 com e-clutch. Aí nós temos o DCT, que começa desde a NC 750, a XEDV 750, a Africa Twin. A XEDV foi a primeira no país. No país foi a primeira, em 2017. Foi a primeira que veio com ela, né? Isso. E aí depois, isso em larga escala, mas a gente já teve no país o DCT lá em 2010, 2011 nas VFRs, né? VFR 1200. Isso, tinha a versão F, que era uma Sport Touring, né? E depois tinha a VFR 200X, que era uma Cross Tourer, né? Cross Tourer. Ela tinha um nome. Cross Tourer, exatamente. Cross Tourer é o nome dela, né? E aí depois a gente então vem o XEDV, que é o scooter de 750 cilindradas. Temos a Africa Twin e a Goldwing 1800. E cada uma tem um comportamento diferente. Às vezes a gente acha que a tecnologia vai funcionar da mesma forma, né? E a gente vê que é completamente diferente. Você já teve a oportunidade de pilotar as motos no mesmo momento e ver quanto o comportamento é diferente de uma para outra. Se a gente pode pegar o mesmo exemplo de NC e XEDV, compartilham a mesma base mecânica, motor principalmente, e o comportamento desse tem cada uma é completamente diferente. É muito engraçado. A Golden tem um comportamento completamente diferente, e até inclusive por... Golden é fora de série, né? A moto é um troço. É impressionante, né? Tudo que tem de tecnologia, por conforto... sofisticação, segurança tem na Golden. Por exemplo, na Golden, devido ao peso dela, e é difícil às vezes numa moto que você pesa, tem o peso da moto, garupa, bagagem, chega a quase 500 quilos. Combustível e tal. No meu caso? No nosso. Você, para manobrar em baixa velocidade é super difícil. Uma manobra de garagem, por exemplo. Então ela tem o que a gente chama de walking mode. É um sistema de gatilho que você vai no botão no dedo, ajustando ela para manobrar numa garagem. Elétrico ou no motor de explosão? No motor ele é elétrico, funciona através do sistema de transmissão. Entendi. É o sistema... É daí que você tem a ré. É daí que você tem a ré. Então você tem uma inversão ali que você faz todo o sentido de tanto avançar à frente quanto para ré. Para trás. E na Africa Twin nós temos um sistema completamente diferente, pela proposta da moto. Uso misto, Ventura, um modo específico para você usar no off-road. Por exemplo, na XEDV e na África, que tem uma proposta de uso off-road, você tem, na tecnologia DCT, você tem um dispositivo chamado G-Switch. O que é o G-Switch? É aquela situação, se no off-road muitas vezes a gente precisa dar aquela queimada de embreagem para sair de uma cava, coisa do tipo. Essa função, subir à frente, às vezes, essa função do dispositivo faz essa função que eu faria na embreagem. Então até nisso foi pensado. Interessante, isso eu não sabia. Ela tem. Porque isso é uma coisa que eu sempre falava, pô, mas se você precisar dar uma levantadinha na frente, tem um tronco ali. Você não vai chegar nele, você tem que dar uma levantadinha para chegar. É isso aí, você consegue fazer essa situação. E até a gente observa a utilização dessa tecnologia. Nós temos muitas pessoas muitos clientes que utilizam a Africa Twin, inclusive na versão DCT, usando no off-road, no uso extremo, fazendo esse tipo de utilização. Pô, que legal. Então é muito legal essa versatilidade da tecnologia. Eu acredito que assim... E evoluindo constantemente, né? Constantemente. Cada vez vem mais legal. Cada versão de ano, ela vem com aprimoramentos, né? Que a gente até vê o e-clutch, né? Foi com base em estudo e pesquisa de toda a experiência que ganhou com o DCT.
Isso é muito legal. E assim, a gente vê hoje, qual que é o principal segredo de todo esse sistema funcionar de forma rápida e instantânea, porque é muito rápido. A gente vê o sistema, o e-clutch, para voltar de automático para manual, não leva nem um segundo. A segredo está onde? No processo de comunicação. E isso eu acho que é um ponto legal da Honda. Às vezes a gente olha tudo que a Honda desenvolve e projeta, e você viu no passado já, e com certeza muitos dos nossos seguidores, nossos telespectadores aqui, né, nossos web espectadores acompanham, já sabe, poxa, a Honda tinha robô, lá no Japão faz auxiliar de caminhada e tudo mais. Poxa, começou com os robôzinhos, agora tem os robôs. Né? Poxa, faz avião, tal. Mas peraí, por que isso aí? Isso aí vai para moto? Vai. Por exemplo, hoje o sistema de comunicação entre todos os sensores e atuadores de uma moto é tudo feito por uma rede CAN de comunicação. Que é muito mais rápido do que o cabo. O cabo tipo de cobre. Isso, é tipo uma fibra ótica, né? Entendi. Fazendo um comparativo assim, né? Mas eu... Porque você imagina, para mim fazer uma... Muito mais rápido do que o fio elétrico, é isso que eu quero dizer. É, muito mais rápido, né? Não, muito mais rápido, imaginem só, né? Outro problema que ia gerar para uma moto que você tem, principalmente aí entra aquela tecnologia de facilidade de pilotagem. Por exemplo, para mim fazer uma troca de marcha, manualmente, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso desacelerar a moto, eu preciso acionar o manete, eu preciso pressionar o pedal para baixo ou para cima. Dependendo da velocidade que eu tiver, né? Eu vou sobrecarregar o câmbio. Então, assim, tem uma série de informações. Até a rotação do motor vai subir pra caramba. Isso, que são usadas pelo nosso cérebro para fazer a troca. Então tem que jogar tudo isso dentro de um computador. E aí, o que faz? Imagine só, né? Para mim fazer essa troca de marcha, eu tenho que ter a velocidade da roda dianteira, a velocidade da roda traseira, a velocidade da moto, o quanto eu estou acelerando a moto, que marcha está engatada, se eu estou pressionando o pedal para cima ou para baixo, a informação de acionar a embreagem. Imagine todos esses sensores, cada um com um par de fios, indo para o módulo. E aí essa mesma informação eu preciso compartilhar, por exemplo, velocidade de roda, eu preciso compartilhar com o painel, eu preciso compartilhar com o ABS, com o sistema de injeção eletrônica. Um chicote dessa grossura de Isso vai interferir no peso da tecnologia. A rede CAN de comunicação, não. Eu informo, todos os sensores comunicam uma informação só num computador e todos os computadores buscam informação nesse único computador central. Então facilita principalmente a velocidade de comunicação e o alívio de peso. Então essa tecnologia dessa velocidade de comunicação vem onde? Lá dos robôs da Honda, lá de trás, dos assistentes de caminhada que a gente tem em alguns países. Então assim, é legal ver essa intercambiabilidade de desenvolvimento de tecnologias que tem dentro da própria... Você desenvolve uma tecnologia que aparentemente é de uma aplicação, sei lá, robô, que, né? Que não tem nada a ver com moto, daqui a pouco mas você está usando uma pequena solução que você achou lá, você traz para cá e usa. É isso aí. Luiz, a gente falou bastante de transmissão. Queria voltar um pouquinho e falar de motor. Porque, por exemplo, a Honda hoje tem 2 motores de 750 centímetros cúbicos. Isso. E não tem nada a ver um com o outro. Totalmente Inclusive, diferente. esse motor da Hornet, que acabou de ser lançada, é um motor que está fazendo um sucesso estrondoso na Europa, um motor forte, anda para dedéu. Por isso que ele é uma Hornet de verdade. Então, vamos falar um pouco desse motor especificamente da Hornet e um pouquinho qual é a diferença e tal, entre os dois 750 centímetros cúbicos. Bora, vamos lá. Então assim, hoje a tecnologia, né, de desenvolvimento de motores é comum e a gente vê essa situação principalmente em todos os veículos hoje em dia. E é muito claro, por exemplo, se a gente vê nos automóveis, hoje em dia os automóveis são vendidos pelo torque. Você lembra bem? Antigamente era o carro 2.0, era o 4.1, era o 1.8. Deslocamento cúbico. Isso, a cilindrada. E hoje os automóveis são vendidos pelo 150 TSI, 200 TSI, 350 e assim por diante. Por quê? Isso é o torque dos motores hoje. Principalmente pelo chamado downsize. Motor menor, consome menos, mas eu tenho uma série de tecnologias, né, como um turbo, para chegar nessa performance. E nas motos também não é diferente. Então eu preciso desenvolver motores em que tem uma entrega de torque melhor em baixa rotação, porque é a maior parte de uso de umas motos, só que esse motor ao mesmo tempo ele tem que ser leve e compacto. Porque é aquela situação, né? A mesma coisa nossa. Você tem que
desenvolver um certo trabalho, mas se você gastar muita energia, não compensa muito. Então, quanto menos energia você consumir para desenvolver o mesmo trabalho, melhor. Então, esse motor da 750 hoje, né, que vem na Hornet e Transalp, ele é um motor totalmente novo, super leve e A Transalp compacto. ainda não chegou, mas Ainda ele não não vai chegou. confirmar, mas vai chegar. Calma, Pode esperar que vai calma, calma. A Transalp Aguardem as cenas dos próximos capítulos. usa esse motor numa versão aventureira, numa versão... Essa moto Transalp foi lançada lá nos anos 80, sei lá. Isso. Que fez um sucesso também muito grande, era um motor em V de 2 cilindros, e fez um sucesso enorme. Agora o nome, assim como o Hornet, está sendo utilizado num segundo modelo agressivo, né? Mas vamos falar do motor, a gente estava falando buscando as origens, né? Então, É. assim, e esse motor vem para a situação. E a gente começa a observar o que? Ele tem muitas tecnologias, principalmente voltadas para diminuir o atrito interno do motor, tecnologias que melhoram a admissão de ar e combustível, por exemplo. Ela tem, por exemplo, dentro do motor, do cilindro do motor, nos pistões, a mesma tecnologia usada numa CRF 450R de competição, numa CBR Triple R de competição. Por quê? que são motos especiais sim. de uso em pistas de competição. É isso aí, para Seja no performance. off-road ou seja no asfalto. Isso aí, numa pista de asfalto. E aí, o carboneto de silício que tem nas paredes é para diminuir o atrito, melhorar a troca de calor. Outro segredo desse motor do torque, como você falou, está onde? Está no sistema de admissão de ar. Ele tem todo um dispositivo dentro da caixa do filtro de ar. Imagine só, né? Nós, na nossa infância, quantas vezes desceu de tobogão ou desceu no toboágua? Você tem todo um fluxo de ar numa entrada grande, com o tempo ela vai se afunilando e ganhando, fazendo um looping, que é o chamado de vortex, ar induct que a gente tem na Hornet e Transalp. Um vórtice é um movimento de espiral. De espiral. É um movimento de que vem... Então, então ele pega o ar, ele canaliza uma tufãozinho, tomada né? de ar grande e faz esse ar ganhar velocidade. A hora que ele vai para o motor, ele vai a uma velocidade maior, ele enche mais rápido o cilindro. E aí, em contrapartida, nós temos também o sistema de injeção. A bomba de combustível. E esse movimento de vórtice do ar que vai ser admitido pelo motor, ele é induzido pelo projeto dos dutos. Dos dutos da caixa de filtro. É. Então, assim, é uma tecnologia também voltada De não design. só de design, e não só voltada para o motor em si, mas é que vai facilitar o desempenho do motor. E aí, em conjunto com o sistema de injeção eletrônica, ó, tanto a bomba de combustível e os bicos injetores são os mesmos, né, a mesma tecnologia e característica usada na CBR Triple R. Você tem uma bomba que tem uma extrema pressão, em torno de 450 kPa, Poxa, é forte. com bicos injetores com passagens micrométricas. Então, a mistura combustível... Quase vaporizado, né? Exatamente. Então, você tem uma resposta de acelerador, né, junto com o acelerador A queima eletrônico hoje, é muito é muito instantânea, rápido, né? muito instantâneo. Bateu a faísca, pof. E aí você tem nesse motor um ganho de torque de baixa, média e alta rotação, aceleração muito linear, muito rápido. A resposta dele. E aí é o segredo do sucesso desse motor. Porque ele é um motor compacto, leve, né? Para garantir Ele é um todo bicilíndrico paralelo. ele é um bicilíndrico paralelo, só com tecnologias, por exemplo, sistema de comando de válvulas, o tipo Unicam, como a gente usa na Africa Twin e na CRF 450. Ele é um comando um sistema de admissão que eu tenho 4 válvulas por cilindro. Mas ele atua na vida prática quase como se fosse um duplo comando. Isso. Só que mais Apesar de compacto ter- e mais leve. É né? isso aí. Então o motor se torna leve, ele é um motor que gira muito, porém com menos desgaste, com menos perda de energia. Quanto menos inércia, quanto Tiver. menos movimento tiver, mais É rápido. isso aí. E mais leve, né? Então, todo esse conjunto alivia todo esse processo. E aí, voltando, né? Ela também tem um novo dispositivo na embreagem, uns novos compostos nos discos de embreagem, umas ranhuras, que facilita o acoplamento da embreagem e aumenta a durabilidade, porque melhora o fluxo de óleo dentro da embreagem. Então, faz com que também favoreça o desempenho da moto. Se você não sabe, motocicleta é completamente diferente de carro. Nas motocicletas, o mesmo óleo que lubrifica as válvulas, os tuchos de válvula, os balancinhos, o Sim. mesmo óleo é o óleo que vai, lubrifica a embreagem, que está lá banhando a embreagem. Isso mesmo, Um por tanque de isso óleo. que o... Nos carros não, é um óleo para lá, um óleo para cá. É isso aí, óleo diferente, viscosidades diferentes, Diferente. durabilidade diferente, né? Tanto é Por isso que não pode usar óleo de carro e moto. É isso aí, nem o de moto no carro também, né? E até um ponto importante, né? Pegando essa situação, hoje a Honda tem uma linha exclusiva de lubrificantes, que é a linha de lubrificantes Pro Honda,
que tem óleos exclusivos. Um para sua scooter, porque não tem uma O scooter, transmissão banhada em óleo. ele não tem. É outro tipo de. É outro tipo de transmissão. Então você tem um óleo exclusivo para scooter, um óleo exclusivo para as motos. O óleo de scooter deve ser bem parecido com o de carro. Uma vez que. Bem parecido, mas né? você tem uma embreagem centrífuga ainda, interna, né? Que faz o acoplamento CVT. Mas não é o mesmo óleo que passa para transmissão. Aí você tem um óleo para motos, né, com motores produzidos até 2010, que tem uma folga maior entre as peças, e aí conforme vai evoluindo, você precisa utilizar um óleo mais, vamos dizer, com uma viscosidade mais baixa, mais fino, principalmente na fase fria, que é o óleo classificação 1030, né? Tem o óleo que é semissintético, e agora também tem o novo óleo full sintético, um óleo 100% sintético, na especificação de 10W30, específico para as motos, principalmente, que você quer uma performance maior, que você quer uma durabilidade maior e um óleo de melhor qualidade também. Então, para quem não sabe, 1030, o que é isso? É um óleo que varia a viscosidade. Lá atrás, quando você não tinha nascido, a gente botava óleo 40, eu quero 2 litros de óleo 40. Então vinha um óleo que ele tinha uma viscosidade fixa, ele não variava de vez. isso aí. Ele não, se estivesse gelado, se estivesse fervendo, ele mantinha a mesma cremosidade, a mesma viscosidade. Esses óleos que ele está falando, 10, 30, por exemplo, às vezes tem 5, 30, 5, não sei o quê. Ele vai de um óleo fininho, quando o motor precisa disso, quando o motor está frio, ele precisa que suba rápido para lubrificar as partes altas do motor, e ele fica mais espesso quando o motor precisa disso. É isso aí, Du. Então, essas são as diferenças que tem. Aí, como você falou, né? Então, as diferenças de óleo motor, e aí, no caso da 750, da Hornet, né? E da Transalp, ela vem com essa tecnologia nova na embreagem também. Para facilitar também essa transmissão de torque e potência, sem deixar o conjunto pesado. Tem que colocar um disco a mais na embreagem, porque como eu tenho muito torque, eu tenho que ter uma embreagem que suporte isso. E aí você tem essa necessidade de ter uma embreagem diferenciada. Então, é uma série de tecnologias que vem para agregar no motor que é mais leve, mais compacto, mas de alta performance. Né? E aí a gente vê que tem toda uma especificação para cada país em que esse motor é utilizado. E, por exemplo, como você falou, na Europa fazendo um sucesso enorme, principalmente porque ela tem alguns números de desempenho. E se a gente observar... Não, que ela tem um número de potência mais alto e que teve que ser adequado ao uso ao nosso combustível e às nossas emissões, inclusive sonoras, Isso, de exatamente. todo tipo de poluição. Tanto é que, por exemplo, se a gente pegar a mesma configuração, por quê? A moto na Europa, né, ela tem uma potência de 91, 92 cavalos a 9.500 RPM. O nosso é 69,3, se não me engano, a 7.000 RPM. Então, uma rotação mais baixa. Talvez o motor que está na Europa a 7.000 RPM ele entrega a mesma potência. A 7.000. Entendeu? Ele só não vai entregar lá no pico. Lá no pico. Porque a gente teve que atender as normas, as regulamentações de emissão de ruídos e poluentes aqui no Brasil. Então, é uma questão. Então presta atenção. Toda a vida, mas a Honda fez isso, de sacanagem. A Honda não está te sonegando potência. A Honda tem que atender, por lei, as determinações de emissão. E ela não tem outra maneira de fazer isso. É um processo de homologação de produtos. E assim, e é um respeito ao cliente isso. Porque a gente sabe que é muito comum naqueles comentários da internet, tá vendo? Agora eles tiraram potência pra gente. E não é isso que não é isso. E é importante a gente entender, né? E a gente tem muitas pessoas, muitos clientes que, poxa, a Hornet no passado era 4 cilindros, 100 cavalos. A Hornet 4 cilindros, 100 cavalos é a evolução que hoje a gente também tem no line-up, né, que vai estar chegando aí, aguenta mais alguns momentos, né? A Hornet, a CB1000 Hornet, que é uma moto 4 cilindros, de alta performance, motor de mais de 100 e alguma coisa aí, então vai ser bastante forte, bastante desempenho. A moto é bem legal, né? Bem agressivo o design dela. E aí a gente tem uma família inspirada no conceito, no design agressivo da família Hornet. A Honda sempre manteve uma linha de produtos da CB 650 mil com 4 cilindros. Sim. Sempre. Não é que vai agora. Sempre teve. É isso aí. Veio mantendo. Só manteve, agora vem resgatando aquele conceito de Street Fighter, né? Aquela moto com um visual mais agressivo, né? Mais esportivo e tal. E a gente continua também com a CB 650R, que é o design do Neo Sports Café. É uma moto moderna, tecnológica, porém com o conceito das motos retrô. Um tanque maior, um farol redondo, mas com toda a tecnologia. Um farol de LED. Com luz diurna, porém redondo. É isso aí. Que é uma tendência de moda. É isso mesmo.
Muito bom. E com a magia dos 4 cilindros, né? É, eu gosto de motor com 4 cilindros. Mas o motor, não interessa, ele tendo torque é uma delícia de guiar. É isso que é importante, A que a gente gente pilota percebe. com torque. Você só precisa da potência máxima a hora que você está dando a velocidade final, que nem um tarado. Porque numa moto de 150 vai ser acima de 200 por hora, sei lá. Isso aí. E muitas vezes a gente não tem nem condições, Não né? tem nem onde dar isso. E eu vou resgatar um próprio tema que o Pascoalinho falou aqui pra gente, né? Quando ele esteve Lembra? aqui, que assim, O cara sabe, se ele sabe o que está falando. esse Pascoal. esse sabe, esse conhece. Ele falou assim, olha, o número de potência, né? Lembrando que ele falou, vem de moto. Mas o que ganha uma corrida é o torque. É. Isso na pista, hein? Na pista. Quanto mais na rua. Mais ainda, porque assim, ó, num semáforo, se a gente olhar os números, né? Isso é um ponto Não é importante. só semáforo, saída de curva, Tudo. retomada, ultrapassagem. Você vem aqui, Vai embora. é torque, É o torque. torque, é a força do motor que tem. É aquela hora que você sobe na moto, acelera que você sente que ela te empurra pra trás, isso é o torque. É. A potência, olha, é A muito potência você tá difícil. gritando mesmo. Você tá... É muito difícil você conseguir extrair a potência por um período mais longo. É. Talvez Principalmente uma em moto de alta cilindrada. 160 centímetros cúbicos, Sim. você anda na potência, porque você tá a 100 por hora, você já tá berrando. Mas É porque ela tem limitação de ser monocilíndrica, uma série de pequenininha, fatores. né, É mano? pequena, é diferente. é outra coisa. Aí Mas numa você moto de 750, você não... não É vai complicado. ter essa percepção. Queria voltar num tema que talvez seja um pouco de marketing também. Essa dimensão a família Hornet foi um sucesso enorme no Brasil. Eu me lembro do Alfredo, que teve aqui Sim. nos dois capítulos anteriores, falando sobre motos antigas e tal. Ele comentar que o Brasil chegou a ser o país do mundo que mais vendia Mas vendeu Hornet. as CB600F Hornet. Foram mais, somando todos, né, as gerações que nós tivemos aqui no Brasil. Nós tivemos uma primeira geração que foi 2005 até 2008. Em 2008, para o modelo novo, a gente recebeu a segunda geração e 2010, né, 11, até 2014 a terceira geração, que teve alteração de farol, de lanterna traseira e tal. Foram em torno mais ou menos de 40 mil motos. Então, um best-seller da Honda no mundo. E assim, ela tinha uma imagem, e ela tinha uma imagem, e a gente tinha no mercado outras motos dessa faixa de cilindrada, dessa faixa de performance, e ela tinha uma boa aceitação. Mas essa adoção desse nome Hornet, que era exclusivo desse um modelo, para toda uma família, foi um negócio mundial, não foi uma decisão para o Brasil. Não, é mundial. Isso é uma decisão global da Honda, que utiliza em todo mundo. E hoje nós temos o quê? A CB650? Não, CB1000, CB750 e CB500 Ah, Hornet. 650 nada a A ver. 650 é outro conceito. É 500, 500, 750 e 1000. e 1000. São 3 É a meio litro, a 3/4 de litro e a 1 litro. Se a gente começar para pensar, antigamente a estradinho. gente dividia assim. É isso aí. 250, 125 era tudo. Era tudo era tudo mais ou A menos. fração. Era a base de 1 litro, né? Aí você tinha meio litro a Cortando pelo meio. a 1 500. quarto a 3/4 de litro. Era sempre nessa variação. Então, todo esse movimento que a gente vê hoje, não só no mercado automobilístico em todo, né? De mobilidade, está sempre focado hoje, cada vez mais, na redução de peso para ganhar eficiência energética. E esse é um ponto muito importante da gente sempre abordar, por mais que a gente vê na rua, a gente observa na rua, as pessoas alterando as características originais dos produtos, não só de moto, carro, moto e tudo mais que a gente vê por aí. Mas a gente tem que pensar até um cenário importante, voltado à sustentabilidade. O que a gente vai deixar no futuro? E as marcas, todas as marcas hoje, investem bastante em tecnologias, em processos de produção, em desenvolvimento, para trazer um produto que seja o melhor possível para o cliente. Que seja um produto durável, econômico, resistente, que polua sobre menos. o qual recai a escolha do cliente, né? É isso aí. O cliente tem que falar, poxa, esse produto está me oferecendo coisas que me atraem, que eu quero. É isso aí. É isso. Então é importante essa visão. A gente tem que pensar, por mais que a gente tenha uma expectativa de vida, o que a gente vai deixar para o futuro. E isso é um ponto importante da gente ter uma reflexão. É um tema, como a gente sempre falou, né? Os grandes desafios nossos estão baseados na reflexão, que é a segurança no trânsito, que é a consciência ecológica, né? A sustentabilidade, e não só nos produtos, é em tudo na nossa vida. Né? Tudo pensar sempre no amanhã. Isso a gente não pode deixar de lado, né?
Esse assunto da segurança sempre volta na minha mente toda vez que a gente fala sobre isso, porque tá muito em pauta. Sim. Por quê? Porque está aumentando, a moto está vendendo proporcionalmente, muito mais rapidamente está crescendo do que qualquer outro veículo dentro da cidade. Sim. Parece que 27,5%, um número enorme cresceu as vendas de moto em relação ao passado recente. Os números a gente observa, né? Que a Então gente tá aumenta retornando- e vem junto o índice de acidentes. Quer dizer, até porque está entrando gente mal formada pelas escolas de autoescola. Desculpem, pessoal das autoescolas, mas é. E assim, né, Edu, e muitas vezes o processo de formação ele tem que atender uma grade curricular, né, de ensino, e de apresentação, de preparação, formação, mas eu acho que muitas vezes, mesma coisa o automóvel, né? Eu acho que a pessoa tem que ter consciência de, poxa, eu tô aprendendo isso agora. É, E a gente tem que começar aos poucos para É. minimizar o risco. é. Eu acabei de tirar a carta, eu vou pegar uma moto de lá, vou andar 150, dos- 100 cilindradas, 200. Aí eu vou entrar numa avenida 23 de maio, no ponto que não tem faixa Faixa azul, disputar, dividir com carro. Peraí, você não tem nem o equilíbrio direito ainda. Né? Porque E assim, tem o famoso espírito de emulação, né? E parece que você vê, os caras estão competindo entre si. Assim, e você sai fora disso, esse é um velho bobão. Né? Eu não quero me matar, eu não quero correr que nem um é isso idiota. aí. Eu quero andar, chegar, né? Vir aqui chegar a tempo. A moto é maravilhosa para isso. Então, é o que você falou, a moto é o meio de transporte, de mobilidade hoje mais democrático que existe. Porque você ganha tempo, você tem uma boa relação custo-benefício, você tem muitas vezes agilidade, você tem uma. Eu acho que eu até costumo falar assim. Hoje, a coisa mais valiosa do mundo é o tempo. É o que o pessoal mais disputa o nosso é o tempo. Hoje a gente pega as redes sociais, as empresas, tudo querendo disputar a nossa atenção, o nosso tempo. Né? E às vezes a moto te proporciona isso. E é muitas vezes ganho de tempo que muitas vezes é intangível. Brutal, Quantas pessoas a gente vê no mundo que gostaria de chegar em casa uma hora mais cedo para pegar o seu filho acordado para poder brincar com ele? Oxe. E a moto te proporciona isso. Então, peraí, se você usar as condições ideais, respeitando as leis de trânsito, andando dentro da velocidade permitida, andando com consciência, com preocupação em si próprio, você já vai ganhar um tempo enorme na sua vida. A gente costuma falar, o Marcelo, inclusive, que você conhece, trabalha com a gente, ele fala, pra mim, Guigoneto, né? Ele... sujeito. O pai dele já era legal, Nossa, Ricardo. sensacional. Trabalhei A família é anos com o pai excelente, dele. né? É um aprendizado que eles têm ali de lidar com as atividades, né? Do relacionamento com a imprensa, que é formidável. E assim, ele diz, pra mim não tem trânsito. Eu só tenho que ter consciência de como eu vou chegar. Porque assim, você está disputando uma situação de um espaço, às vezes no trânsito, em que as pessoas que estão no automóvel ao lado, eles não imaginam que tem uma moto do lado dele. Ele está com foco em outra coisa. Às vezes ele está com foco no trânsito, ele está com um problema em casa. Tá nervoso. Tá cheio de ficar no trânsito, tá querendo sair dali. Exatamente. Então assim, um pouco de consciência é o que vai garantir que você vai chegar na sua casa vivo, no seu destino, intacto, em boas condições, com a saúde íntegra, isso que é muito importante. A moto é um meio de transporte maravilhoso, então você tem que ter consciência para estar usando a moto como se deve. Né? Então a segurança que você falou Na edição passada desse podcast eu entrevistei aqui uma neuropsicóloga que muito legal. ela atua no Detran Paulista, no Detran de São Paulo. Sim. Selecionando, inclusive, os caras que fazem um monte de besteira e perdem a carta, ela vai lá conversar com o cara para ver se ele é capaz de voltar a pilotar. E ela falou que às vezes ela fala, não, você vai ter que fazer o curso de novo. Ele continua insistindo na ideia de que você tem que ser o campeão das ruas e ganhar e correr que nem um maluco. O pessoal usa muito a desculpa de não, mas o trabalhador, o motofretista é muito pressionado pelo tempo. Mas o que eu vejo é um tipo de comportamento desrespeitoso, muito agressivo, muito violento, não só do motofretista, mas do motorista também. Todos porque eles não têm uma trânsito. formação diferente. Não.
A formação é ruim para o motorista e para o motociclista. Eu acho que assim, né? A Honda até faz alguma coisa a respeito. Sim, a Honda faz muitas ações de segurança no trânsito, né? Principalmente com o apoio da rede de concessionárias. E tem centros disso, né? Sim, nós temos 3 centros, né, educacionais de trânsito, um em Indaiatuba, próximo da gente, aqui em São Tem lá Paulo. no Nordeste, Tem né? um em Recife e tem um em Manaus. Eu visitei os três. E treinam milhares de pessoas com as próprias estruturas da Honda, com a estrutura das redes sociais da Honda, tem inclusive programas. Todo dia tem gente lá treinando Tem, direito, né? Direito. E sem contar nisso, a gente tem um trabalho também muito forte com as crianças, através Legal. do Clubinho Honda. Então tem uma websérie de vídeos no YouTube da Honda focado só na conscientização das crianças. E é um trabalho que funciona, porque eu trabalhei por um período na Honda, em Indaiatuba, num dos centros, né? Por 8 anos eu trabalhei lá. E a gente fazia essas ações com crianças. E era muito legal, assim, depois de um tempo. Os pais procuravam a gente e falavam assim, olha, eu nunca esperava ser chamado a atenção pelo meu filho. Que fiz uma besteira. Que eu tava no trânsito e eu peguei o celular na mão e falou, pai, não pode fazer isso. Pai, olha, não pode andar sem cinto. Olha, pai, tem que parar no semáforo. Então, assim, o aprendizado numa criança de 6, 7 anos conscientizou um adulto. Isso pra gente é o mais formidável. Eu acho que eu já devo ter contado essa situação aqui também. A gente uma vez fez uma ação no Maranhão, porque a gente faz muita ação itinerante no Brasil todo. E a gente fez uma ação numa cidade no Maranhão em que as pessoas não tinham o hábito de usar capacete. Você Que é imagina. muito comum. Vamos falar no Norte e Nordeste, acontece. Cidadezinha pequena, ruazinha de terra, os caras não usam. E nessa palestra teve uma mulher que participou. Ela não usava capacete, ela viu, se conscientizou com o capacete e ela começou a usar o capacete. E ela sofreu um acidente 2 dias depois. Ó, E se foi o ela tivesse capacete, e foi o capacete que salvou a vida dela. E ela procurou a nossa equipe que estava lá no local, chegou e trouxe uma Bíblia de presente. Para pessoal, que graças a provavelmente o vocês. que ela tinha de mais precioso ali para vocês. Exatamente. Falava, graças a vocês salvaram a minha vida. Aí você fala assim, poxa, já fizemos milhares de ações, valeu a pena, valeu. Claro, vocês Chega a não- arrepiar contar essa Claro. história, mas é uma história. Você não tinha contado aqui antes essa história, Não tinha contado não, ainda? que eu me lembro, não. Então, assim, É boa. é uma situação que você fala assim, poxa, é um trabalho social que a Honda faz, tanto a Honda com a rede de concessionárias fazem essas atividades nas redes sociais, mas é muito importante e a gente pensar no futuro. E assim, a preservação da vida. Isso é o item mais valioso, né? É o que você falou, poxa, mas é um motofretista, é um motociclista profissional que é exigido prazo, período e tal. Pô, peraí, reflete um pouquinho. É o que a gente fala, nem um CNPJ, nem um MEI justifica um CPF. É. Né? É isso. A gente tem que sair e voltar para casa ainda para receber nossa família, pensar em que a gente ama. Tem sempre alguém esperando a gente em casa. Teve até uma campanha do Detran que passou em maio que era voltado a isso, né? Olha, o pai levou o filho na escola e o filho tá até hoje esperando o pai voltar faz 10 anos. Teve em curso uma campanha chamada Desacelere. Isso, desacelera seu bem maior a vida. Esse é o principal ponto. E assim, né, Du, pegando o gancho que a gente começou a falar hoje, das tecnologias das motos. É a tecnologia de frenagem, é a tecnologia de equilíbrio, né, entre suspensão, chassi, freio, para ficar mais fácil a pilotagem de moto, as transmissões, né? A gente falou muito de moto grande, de moto de mais valor agregado, nas motos acima de 300 e tal, mas tem muita tecnologia também, de segurança, inclusive, adotada nas motos pequenas. Sim, As motos que são os são a maioria principais casos, né? da rua, né? São os principais casos, por exemplo, né? E às vezes, esse é uma situação que a gente vive. Por exemplo, a gente tem que pensar desde do usuário, do cliente iniciante, que está começando no mundo das motos, que a gente acabou de conversar aqui agora, porque para ele é tudo novo. E é diferente do carro, né? O carro, muitas vezes, no processo de habilitação, o aluno ele passa por uma aula prática na rua, no trânsito. Ah, é? As primeiras aulas são sempre No trânsito, depois vai para o circuito para fazer os exercícios, as manobras para o exame do Detran. A moto não, a moto é no ambiente fechado as aulas. O cara não vai pra rua. Não vai pra Não vai rua. enfrentar um ônibus Então, buzinando. assim, a partir do momento. Isso. A partir do momento que ele pega a habilitação e fala, opa, agora eu posso andar no trânsito. Vou enfrentar um trânsito São Paulo, 6 horas da tarde, pegar uma avenida super movimentada, mas. Opa, peraí.
Né? É. É essa consciência que é importante. E assim, e a gente tem no desenvolvimento, cada moto, pro seu perfil de público-alvo. Pô, essa moto é pro cliente, pro usuário iniciante, o que ela tem que ter para facilitar? Poxa, uma embreagem semiautomática é legal para essa moto. Porque assim, na O cara moto... fica menos preocupado, não é verdade? porque assim, Fica olha, mais preocupado em não tomar uma fechada na freada que ele vai ter que dar. porque na moto eu uso todos os membros. Diferente do carro, né? E foco total, né? A Eu moto não tenho que admite. usar a mão para pressionar o freio, acelero aqui, aciono a embreagem, aciono o pisca, freio com o pé direito, pé esquerdo, pé esquerdo. direito. Pô, peraí, deixa eu aliviar, deixa eu diminuir um comando aqui. Pô, a gente vê na Pop, já tinha na Bis, eu tenho embreagem semi-automática, não tenho manete, então é só eu pressionar o pedal para reduzir, facilita porque a moto não morre. Aquela pressão da pessoa, pô, eu vou sair em movimento, a moto apagou. Pô, peraí, não vai ter essa situação. Que justamente você falou, duas motos são para iniciantes. São, não só, mas uma grande parte Uma grande parte. dos usuários. Comandos de freios, né? Por exemplo, a gente vê na BIS, né? Que é a tecnologia que veio, e até com pesquisas científicas, poxa, numa situação de emergência, a nossa reação é muito mais rápida nas mãos do que no pé. Do que com os pés. Então hoje nós temos os comandos de freio de uma BIS, que é para iniciante, na mão direita, como é padrão toda a moto, freio dianteiro, e na mão esquerda o freio traseiro, como nas scooters. Que é um como modelo nas de bicicletas moto. que o cara guia desde que ele tinha 5 Isso, anos de idade. exatamente, para vir com esse conceito. Então, assim, para facilitar o dia a dia de quem está começando a usar motão, a tecnologia a gente vem, não só, como você falou, não só na moto grande, tem que ser. mas às vezes pequenas focado em segurança, né? Por exemplo, a gente vê na linha CG, por exemplo, é um ponto importante, você citou dos motofretistas, motousuários, é muito comum a gente estar numa marginal, numa avenida, numa rua, ou até em rodovias, os entregadores com lâmpada de freio traseira queimada. É. Você não vê a moto, daqui a pouco você chega e está em cima. E hoje a gente tem toda a linha CG, principalmente, que é o maior modelo hoje utilizado pelos De longe. É. motofretistas, entregadores, com lanterna traseira em LED. Porque Que o LED é mais muito durável, mais, a intensidade da iluminação é maior, dura mais, gasta menos bateria. dura menos bateria. Então, assim, é importante pensar nessa segurança também. Então, às vezes as pessoas pensam em segurança, só no freio. Não. E não adianta, eu posso ter o melhor freio do mundo. Se o pneu não tem condição, não freia. Porque o freio ele para a roda, quem para a moto é o pneu que está no chão. Feito com o chão, né? Isso, até isso a gente tem que pensar. E é um ponto importante, né? Falando de segurança. Poxa, no freio do pneu, eu tenho que pensar em ter um pneu de qualidade. Às vezes a gente para pensar e a gente vê algumas motos na rua e, poxa, o disco de freio tá parecendo uma folha de papel. Não é? O pneu liso, um pneu de. O pessoal às vezes risca pneu, né? Poxa, peraí. É proibido, mas acontece. Acontece, eu já vi. A gente sabe que acontece, a gente vê. Vi, né? A gente sai por aí pra rua, a gente vê uns absurdos e fala assim, eu não tô vendo isso, né? Mas assim, poxa, é a sua vida que tá ali em cima, né? É isso aí. Luiz Gustavo, nós estamos chegando ao fim do nosso horário. Foi rápido, né? Porra, no instante a gente conversou sobre. Nós falamos sobre tecnologia eletrônica, falamos sobre tecnologia não eletrônica, motor. Segurança, um monte de comportamento de motociclista, um monte de temas. E eu queria só encerrar dizendo rapidamente, você não vai poder falar muito, mas 2025 você nos contou que foi um grande foco nas motos de alta cilindrada. E o ano que vem? Qual é o grande foco aí para nós? Poxa, ano que vem a gente já tem, né? Já 26 é o ano que vem. 26, né? Pra gente tá aí já, né? E a Honda a gente trabalha num calendário japonês que é um pouquinho diferente do calendário regular aqui no Brasil, mas a gente tem alguns modelos de moto de alta cilindrada para chegar ainda, né? No início de 2026, ainda até o final desse ano tem algumas motinhos aí chegando, e o ano de 2026 promete, tem atualizações de algumas motos também aí chegando para o mercado, sempre pautado no foco no cliente. Isso é muito importante. Favorecer cada vez mais, facilitar a vida dele. Isso é uma missão da Honda, sempre baseado nas pesquisas de ouvir o cliente. Pô, lançou uma moto faz 1 ano, mas já está mexendo já. Porque o cliente está falando. Isso é importante a gente ouvir. A ouvir o consumidor, né? Ouvir a voz. E aguardem aí, né, pessoal? A Hornet 4 cilindros 1000 tá chegando e ficou sensacional. Vai ser vai ser maravilhosa. Bom, valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Acione o sininho de notificações para receber as nossas novas emissões aqui de podcast. Assina o canal que é legal. Valeu! Valeu, pessoal. Até a próxima.